Carolina, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. O título da sua tese é o seguinte: a influência da presença de ações educativas e de saúde animal sobre a guarda responsável de animais em área da cidade de São Paulo. O que você estudou no seu trabalho? Olha, eu que agradeço estar aqui e poder divulgar o meu trabalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar o porquê que eu segui essa linha de pesquisa, né? Foi porque durante a faculdade eu queria melhorar a qualidade de vida dos animais e aí eu percebi que a única forma de eu conseguir isso era entendendo o ser humano. Então, durante o mestrado, a minha dissertação foi sobre a percepção que as pessoas tinham sobre a transmissão de zoonoses e o doutorado eu trabalhei com a questão da guarda responsável, né? Ambos, assim, estudando a questão homem-animal, a relação homem-animal. Quando a gente fala de guarda responsável, Carolina, a gente está falando exatamente do quê? O que seria uma guarda responsável de um animal? Olha, a guarda responsável seria os cuidados que a gente tem que ter com esse animal, respeitando a questão do bem-estar dele, né? E respeitando que ele também não prejudique outras pessoas, cause acidentes, cause agressões. Então, é uma questão tanto de bem para o animal quanto para a sociedade, tá? Então, a guarda responsável envolveria a gente fazer a desvermifugação, vacinar, conter ele em casa, evitar que ele agrida outras pessoas. Então, por exemplo, quando vai passear, sempre com a guia. A vacinação, por exemplo, você vacina para ele não cause doenças para outras pessoas, por exemplo, a raiva, e também não cause doenças para outros animais. Então, é uma questão mesmo de responsabilidade pública, né? Não só responsabilidade com a vida do animal. Me chama a atenção, enquanto eu converso com você e também lendo o seu trabalho, que você usa o termo guarda, né? Guarda de cães e gatos e não posse, o que é muito mais frequente entre leigos. As pessoas dizerem que tem um cachorro, que tem um gato. Por que essa diferença? Por que ela é importante? Olha, quando você fala posse, você está tratando o animal como se ele fosse um objeto. Se você for na legislação brasileira, você vai ver que ele é tratado dessa forma, né? Mas a gente sabe que a relação ao homem-animal é muito intensa hoje, que as pessoas não tratam os animais como objeto. Então, é uma questão tanto ética das pessoas, né? Quanto uma questão mesmo de ciência, a gente perceber que os animais são sencientes. O que é ser senciente? Eles são capazes de sofrer, de sentir felicidade, de sentir emoções. Se você convive com o animal, você sabe que ele é capaz de tudo isso. Então, por que a gente não usar a palavra guarda ao invés de posse? Porque a guarda você prevê que ele seria um ser de direitos, né? Então, por isso que quem trabalha na minha área tem usado mais a palavra guarda do que posse. Aliás, esse argumento de que os animais são seres sencientes, né? Você estava explicando para a gente o que isso significa, é um argumento de muita gente que é contra o abate, que não come animais, né? Uma coisa muito frequente de ser dita, né? Isso, aí essa é uma questão assim bem cultural, né? Que está enraizada na gente. Por que a gente come carne bovina, suína, né? Carne de frango e por que a gente não come a carne, aqui no Brasil pelo menos, né? De cães? Isso é uma questão nitidamente apenas cultural, tá? Porque um boi, um suíno, ele sente o mesmo que um cão. Se você se aproximar bastante dele, você vai ver que ele tem características e emoções de afetividade e tudo bem parecidas com um cão. Que o cão ele foi selecionado há mais de 10 mil anos sempre para ser a companhia, né? Algumas raças sempre para ser companhia, outras para segurança. Então a gente acaba tendo essa proximidade maior, mas é uma questão simplesmente cultural, tá? Você vê programas, tudo que mostra a relação, porque tem pessoas que têm suínos, né, porcos tem sido mais frequente em São Paulo, é super legal. Agora, falando um pouco mais de como você realizou esse seu trabalho, é um trabalho que tem um cunho prático muito grande. Certo. Para que a sua tese fosse realizada, foi realizado um trabalho de apoio junto a uma comunidade da Zona Sul de São Paulo, é isso? Como que foi feito esse trabalho, como foi realizado a sua primeiramente, pesquisa? a gente escolheu a localidade porque em torno de 20 milhões de anos atrás caiu um meteoro na região. É Vargem Grande Paulista, Vargem né? Grande Paulista. E aí formou como se fosse uma cratera.
Então, a pesquisadora Rita de Cássia Maria Garcia, ela que começou a fazer a pesquisa lá para estudar controle populacional de cães e gatos. Então, essa área era legal porque ela tem ao redor, ela era limitada por Mata Atlântica e os acessos eram muito restritos. Então, era um bom local para isso. Então, ela que começou a fazer toda a estrutura lá. É aí que eu, fazendo, né, contato com ONGs, com líderes comunitários, escolas, a subprefeitura. E aí eu fui fazer meu mestrado lá. Aí fui fazer questionários, né, fui fazer entrevistas com as pessoas. E aí depois a gente conseguiu implementar um centro de saúde animal. E aí nesse centro a gente fazia as castrações e atendimento dos animais que estavam doentes. De forma gratuita. De forma gratuita. Quando a pessoa fazia a castração, ela aceitava castrar o animal, a gente fazia a vacinação e a desvermifugação também de forma gratuita. Quando ela não aceitava, aí a gente cobrava o preço de custo. Tá? Mas a gente tentava de toda forma incentivar ela para que fizesse a castração. O que acontece é que a castração sofre muito preconceito, né, de algumas pessoas, principalmente quando é castração de macho. É como se ferisse a masculinidade do proprietário, né? Curioso isso. É super curioso, mas na verdade a castração do macho é até bem mais simples do que a da fêmea. É mesmo? E não causa nenhum prejuízo para nenhum dos dois, né? E quando a gente fala para os benefícios para estes animais, existem benefícios que podem ser apontados, além do controle da procriação, né? A gente está falando de uma região carente de São Paulo, mas mesmo em outras áreas, né, existe essa preocupação com a procriação descontrolada dos animais. Além dessa questão da procriação, existem outros benefícios de fazer a castração? Sim, existe, por exemplo, para a fêmea, você diminui a chance de ter doenças, como tumor de mama, que é bastante frequente, né? No macho também diminui a incidência de alguns tipos de tumores. O animal fica mais calmo, mais dócil, né? É bastante importante, mas a principal questão é a questão mesmo o que acontece? Se um animal seu, ele procria, o custo de manter esse animal vai ser mais alto dos filhotes e isso vai gerar mais abandono. As pessoas vão doar, às vezes, para quem às vezes não tem estrutura para ter esse animal e essa pessoa vai abandonar nas ruas, gerando vários problemas, né? Gera poluição ambiental, poluição sonora, causa acidentes de trânsito, expõe as pessoas à transmissão de doenças, a mordeduras, arranhaduras. Então, é um problema bastante grave, é uma questão de responsabilidade mesmo castrar os animais. A gente não tem muita fiscalização, mas em São Paulo só se pode vender animais castrados, tá? A não ser que você venda para algum canil que vive da procriação. Então já existe um problema bastante sério. Existe uma legislação em São Paulo, uma legislação estadual. E tem uma legislação também, não sei se é exatamente a mesma, ou se é alguma complementar, em relação à eutanásia, né? Eu me lembro que na minha infância a gente tinha a carrocinha passando pelas ruas de São Paulo, as crianças odiavam, ficavam morrendo de raiva, levavam os animais e se eles não eram resgatados pelos donos num período de alguns dias, esses animais eram sacrificados, mesmo que eles fossem saudáveis. Isso não acontece mais, né? Não, desde 2008, com a Lei Estadual de São Paulo 12.916, é proibida a eutanásia de animais sadios, tá? Então, o que acontece? Como é proibida, os CCZs, os Centros de Controle de Zoonose, eles estão totalmente lotados de animais. Então, hoje, a carrocinha, ela só recolhe animais que são bastante agressivos, animais que estão bastante doentes, né? Ou que invadiram algum local público e estão causando algum transtorno. Mesmo os animais agressivos, eles podem hoje em dia ficar 90 dias no CCZ para depois ser permitido eutanasiar eles. Tá? Por exemplo, eu tenho uma amiga chamada Lígia Panachão, que ela faz um trabalho no CCZ para esses animais agressivos. Então, mesmo esses agressivos, é um trabalho de etologia, né, de comportamento, ela tenta transformar em animais menos agressivos para que possam ser doados também. Então, seria uma segunda chance para esses animais poderem ser felizes e terem um lar. Né? E aí, o que é interessante nessa parte da adoção é você fazer uma entrevista com a pessoa que pretende adotar esse animal para ver se ela é compatível com
o comportamento daquele animal em específico. Então, um animal mais agressivo, maior, a gente procura saber, a pessoa tem filhos, tem criança pequena, o espaço que ela tem no local onde esse animal vai ser colocado é grande, tem segurança, né? Como que é tudo isso, para que a doação seja realmente bacana e duradoura, não que a pessoa vá, adote e logo mais, né, coloque esse animal nas ruas de novo. Aí é um perigo muito grande. Me chamou a atenção o termo que você usou, né? Se a pessoa é compatível com o animal, se o animal é compatível com a pessoa. A gente não está falando de o animal ser adequado. Eu imagino que nos últimos anos a gente teve uma mudança de paradigma em relação a esse relacionamento de homens e animais domésticos, né? Na realidade, não considerar algumas características que podem até ser inatas do animal como negativas logo de cara, mas pensar se existe uma compatibilidade entre aquele guardião e aquele animal, né? Certo, lógico. O que acontece é que muitas pessoas, elas acabam comprando animais, adquirindo animais de alguma forma, por moda, por achar aquela raça legal, aquela raça é bacana. E muitas vezes elas não conhecem nada sobre a raça, não conhecem qual o comportamento natural dos animais, e aí gera 1000 problemas de comportamento. Então, animais que ficam presos o dia inteiro, eles lambem patinha, gera aquela dermatite de contato. E tem problemas psicológicos, desenvolvem comportamentos repetitivos, animais que ficam girando. Então, a pessoa precisa entender que o animal tem necessidades, principalmente de expressar seu comportamento natural, para ser um animal feliz e causar menos transtornos em casa, roer móveis e tudo. Então, uma coisa interessante, por exemplo, é fazer o enriquecimento ambiental. Então, você coloca alguns objetos, faz algumas atividades no lar para esse animal se distrair. Tá? Outra coisa que eu acho que é muito importante é você permitir que o animal tenha relação com outros animais também. Tá? Da mesma forma que muita gente hoje se apega tanto ao animal que ela acaba se isolando e não tem relação com outras pessoas, isso é extremamente negativo, também é negativo para o animal, às vezes ficar só com o ser humano, né? E tem pessoas que que humanizam os animais até, vestem como criança, tudo isso é péssimo para o animal. Então é interessante você passear com o animal, permitindo que ele tenha contato com outros animais, cheirem outros animais, cheirem o ambiente, né? Marquem o território dele, porque isso é saudável para eles, né? Isso é muito interessante e acaba sendo positivo para as pessoas também. A pessoa acaba passeando, fazendo exercício, conhecendo outras pessoas, então aí você diminui o estresse, melhora a saúde, melhora a pressão arterial, existem vários... Eu ia te perguntar sobre isso, né? Tem alguns estudos que você cita na introdução do seu trabalho a respeito dos benefícios dessa interação homem-animal e vão além, inclusive, dos benefícios psicológicos. Muito além. Faz bem mesmo para a saúde. Então, vários trabalhos mostram diminuição de estresse, diminuição da pressão arterial, que as pessoas que têm problema de relacionamento conseguem se relacionar melhor com outras pessoas. Atividade física mesmo. Para essa sua pesquisa, você levou quantos anos fazendo esse trabalho junto a essa comunidade do extremo sul da cidade de São Paulo? Olha, a pesquisa durou de 2004 a 2008. Tá? Eu participei ativamente da pesquisa durante a fase do meu mestrado e depois no doutorado eu apenas usei os dados que a gente acabou obtendo, né? Que foram muitos dados, ainda tem até outras pesquisas que dá para fazer. A pergunta era justamente sobre esse período, mas antes disso você falou sobre o seu mestrado, e no seu mestrado você estudou um pouco mais as zoonoses, né? Que são as doenças que podem ser transmitidas caso não haja cuidado com a saúde, com a higiene do animal. Como que foi essa sua pesquisa? O que você descobriu nessa etapa anterior ao doutorado? Certo, essa pesquisa foi bem interessante, que foi uma pesquisa quali quantitativa, né? Eu usei até uma técnica que chama discurso do sujeito coletivo, que quem desenvolveu foi o professor Fernando Lefebvre, da Faculdade de Saúde Pública da USP. E é como se o resultado dela fosse como se várias pessoas estivessem dando uma opinião junta, como se fosse um discurso coletivo mesmo. Então, você junta o discurso de várias pessoas e monta um único. Então, nesse resultado, você consegue realmente expressar a opinião das pessoas, não é apenas um número ou uma porcentagem, né? Não é, por exemplo, a gente não usa questionários fechados que a pessoa coloca alternativa, a pessoa fica à vontade para expressar a sua opinião. E aí, o que eu achei muito interessante nessa pesquisa
É a questão seguinte, os cães... Vargem Grande era um bairro muito pobre. Então, os cães, eles acabavam sofrendo os mesmos problemas que as pessoas estavam sofrendo ali. E que, às vezes, eram problemas até muito mais importantes do que a questão animal. Então, por exemplo, não tinha asfalto nas ruas, então tinha muita terra, muita sujeira. As pessoas andavam descalças, então o bebedor e comedor dos animais sempre estavam sujos. Então, o que acontece? Se a gente não melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, como que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dos animais? Tá? Então, é uma questão mesmo de política pública. A gente precisa melhorar a qualidade das pessoas para, consequentemente, melhorar a vida dos animais. Então, acabou que eu percebi no mestrado que o mais importante seria até isso, né? Mas, mesmo nessas condições, a gente descobriu muitas pessoas que tinham um amor enorme pelos animais e que dividiam de igual para igual o que possuíam, né? Isso é muito bacana. É uma visão importante essa de melhorar a vida das pessoas para, consequentemente, melhorar a vida dos animais, porque eu imagino também que ela afaste uma resistência que ainda existe entre algumas pessoas de imaginar que se você vai fazer algo por saúde animal, você está fazendo isso em detrimento das pessoas, né? Que as pessoas seriam mais importantes, enorme. As crianças seriam mais importantes. E, na realidade, não são coisas excludentes, são coisas complementares. Complementares, né? Com certeza. Para o desenvolvimento de uma criança é super interessante ter um animal, por exemplo. Ela já aprende se relacionar mesmo para o futuro, sabe? Respeito com outras pessoas e aprende já tendo os animais, mesmo a lidar com morte. Então, muitos psicólogos indicam ter animais. E aí você tendo essa melhora na vida do humano e do animal, essa relação só fica saudável, né? Você não tem as partes ruins dessa relação, que seria a transmissão de zoonose, o risco de mordedura e etc. E observando a compatibilidade da criança com os animais, né, e desses animais com essas crianças, são raças compatíveis, a gente observa o enorme carinho que eles têm e o cuidado até, né? Sim. Que muitos animais, principalmente cachorro, têm com criança, Sim, né? Já desenvolve compaixão, com certeza serão adultos bem melhores dessa forma. É super indicado. Agora, em relação a esse trabalho que você desenvolveu, já analisando esses dados para o doutorado, né? Você esteve acompanhando a situação de qual foi a influência desses cuidados, do oferecimento da castração para cães e gatos, também dos cuidados veterinários que essas pessoas não tinham. E você estava me dizendo que mesmo nessa situação de enorme carência e dificuldade dessa comunidade, você descobriu muitas pessoas apaixonadas por animais. Eu imagino que líderes comunitários, pessoas que tenham uma atuação local nessas regiões, devem ter um papel muito importante também para ajudar a cuidar da comunidade nesse aspecto de saúde animal, né? Sim, eles foram fundamentais para divulgar o projeto, para construir mesmo lá o Centro de Saúde Animal. E eles que, por exemplo, pessoas que trabalhavam fora, os cuidadores, né, iam e pegavam os animais para levar. Foram de extrema importância nesse sentido. E o que foi interessante na minha pesquisa, né, com relação à guarda responsável, foi que a gente percebeu que a gente fornecer esse serviço melhorou o destino que os animais tinham na comunidade. Por exemplo, a gente dividiu na minha pesquisa destinos positivos e negativos. Então, destinos negativos seriam maus tratos, matar os animais, abandonar esses animais, doar esses animais também seria um destino negativo. E a gente percebeu que durante o trabalho as pessoas mantiveram mais os animais em casa. E por que isso? Provavelmente porque você diminuiu o custo, porque você não tinha custo com o veterinário, você diminuiu os problemas porque os animais já não tinham filhotes, né? Por exemplo, muitas pessoas abandonam os animais quando ele tem sarna, problema de pele, que é super fácil, né, de tratar, e as pessoas abandonam esses animais. Outras doenças também, fica com medo de passar para as pessoas de casa. Então, isso foi um dado muito positivo. Tá? A gente conseguiu diminuir abandono e diminuir maus tratos nos animais. Só que junto com isso, a gente também percebeu que aumentou o número de casas com animais. Tá? Aí a gente pensa de duas formas. Se esse aumento foi porque as pessoas começaram a adotar mais animais que estavam, né, nas ruas, isso é
muito bom, maravilhoso. Mas pode ser também que as pessoas começaram a comprar e adquirir mais animais, tá? Isso eu não tenho certeza o que aconteceu. Aí já não é tão legal quanto a gente gostaria, porque a gente prefere muito mais que as pessoas adotem os animais, né? E aí, por que as pessoas tiveram mais? Porque elas se sentem seguras, porque sabia que tinha ali, se precisar de qualquer coisa, teria ali um serviço nosso, né? Não teria um custo com veterinário, com vacinação, desgramificação. Agora me chamou a atenção que vocês observaram esses dados do destino adequado, né? Ou seja, a pessoa permanecer com o animal em casa, né? Não abandonar, não deixar escapar, o bicho não morrer, enfim. Mas isso não foi muito percebido com gatos. Vocês tiveram alguns resultados que foram expressivos com cães e nem tão expressivos assim com gatos. O que aconteceu exatamente? Na verdade, gatos ele tinha uma população menor. Então, na verdade, os dados nem foram tão suficientes para a gente analisar a questão do destino. E também, o local, ele tinha um histórico de vizinhos atacarem os gatos, matarem os gatos, envenenamento e até mutilações. A gente teve caso até de pessoas que quiseram castrar à mão mesmo, entendeu? Os animais. Então, o bairro em si, ele tem um histórico de problema com gatos, tá? Infelizmente, não é tão pouco frequente por aí, né? Não é tão pouco frequente. De agressão a gatos em bairros de São Paulo, de outras cidades também, né? Então, por isso que a gente não conseguiu analisar tão bem a parte dos felinos. Em relação ao estado geral, né, desses animais, a gente observou esse resultado positivo no destino adequado. E na saúde deles, deu para observar um antes e depois desse projeto? A gente não estudou especificamente o antes e depois assim, de forma científica, né? Mas a gente percebeu que sim, e as pessoas buscavam muito tratamento. E quando a gente não tinha estrutura para tratar ali, a gente tentava falar leva para a USP, para algum lugar gratuito, ou indicava para alguma ONG, alguma coisa. Então, com certeza, isso melhorou bastante a qualidade de vida dos animais. E a nossa pesquisa foi um censo, né? Então, a gente tentou abordar o maior número possível de pessoas e animais no trabalho. Vocês chegaram a visitar quase a totalidade das casas desse bairro? Sim, a gente bateu em todas as casas que tivessem uma pessoa maior de 18 anos para responder a entrevista e para a gente conseguir que levassem os animais. E a adesão das pessoas, como que foi? Foi alta, a adesão para a castração foi bastante alta. Eles aceitaram a gente muito bem. No começo as pessoas acham meio estranho, né? Quem são essas pessoas aqui e tudo, mas depois a adesão foi cada vez maior. A gente fazia muitas cirurgias toda vez, era em torno de mais, acho que de 50 cirurgias por vez que a gente fazia as castrações. Vocês tinham as cirurgias, esse atendimento veterinário, tinha um trabalho também com professores, com a comunidade, um trabalho educativo? Sim, a gente não foi tão expressivo, tá? Mas a gente treinou. Eu digo a gente porque a Rita de Cássia Maria Garcia, que é professora hoje no Paraná, ela sim fez bastante essa parte, né? Então a gente fez treinamento com os professores da escola pública para depois que eles passassem essas informações de guarda responsáveis para os alunos. E enquanto as pessoas aguardavam a cirurgia, a gente sempre estava explicando assuntos, passava videozinhos, tanto que para a criança quanto para os adultos, tudo para sensibilizar mais, né, essa questão animal. O que mais chocou você do que foi encontrado nessa região? Eu pergunto isso porque, além do seu trabalho, eu encontrei uma informação que eu desconhecia, que existe uma legislação federal que inclui no rol dos maus tratos contra animais manter um cachorro acorrentado, manter um cachorro amarrado. Isso ainda é super comum Brasil afora. Então, como eu imagino que muita gente não saiba disso. Você encontrou muitas situações desse tipo nessa comunidade? Muito mesmo. Animais acorrentados que estavam já muito magros, às vezes eles não conseguiam nem alcançar o pote de comida e de água, às vezes debaixo de sol, aqui tudo machucado pela corrente, né, o pescoço deles. E isso foi assim péssimo mesmo. Acho que foi uma das coisas piores que a gente viu. E as pessoas se mostravam receptivas quando chegava essa informação que, olha, não é legal manter assim, tem problemas Nem de saúde. Nem todo mundo, né? Porque você chegar na casa de uma pessoa e já falar que tá errado, algo sem a pessoa te conhecer,
complicado. Mas a maior parte das pessoas, como a gente já estava um tempo lá, acabavam se sentindo à vontade e pediam até que a gente fosse visitar, por exemplo, animais agressivos que não conseguiam levar até o centro, a gente ia até as casas quando era necessário o tratamento, tudo. O que pode ser decorrente, né, dessa conduta de manter um animal acorrentado? O que a gente observa como leigo, assim, que é mais flagrante, é uma aparente agressividade. Parece que o animal fica agressivo e a gente pode imaginar por quê. Sim. Essa é a principal característica, a principal consequência de manter um animal nessas condições? Sim, ele se torna mais agressivo, com certeza. Ele desenvolve esses comportamentos estereotipados, né, que eu disse, que é como se o animal ficasse louco, né, com problema mesmo psiquiátrico. O que acontece? Nas comunidades carentes é muito difícil você, às vezes, não deixar esse animal acorrentado. Por quê? Porque as casas não têm muro ao redor. Então, como que você vai manter um animal dentro do seu lar se esse animal não estiver acorrentado? Né? E as pessoas não têm dinheiro para construir um muro. Então, o que tem muito nessa região são os cães de vizinhança também. Que são o quê? São cães que ficam ali na rua, mas que várias pessoas são donos, várias pessoas cuidam dele. Então, um dá um alimento, o outro levava para tomar vacina, o outro dava o abrigo. E aí, aquela questão que a gente, voltando, né, para a Lei 12.916, que proíbe a eutanásia. Antigamente, esses cães de vizinhança, eles eram até recolhidos. Hoje, não. Hoje, você tenta conhecer a comunidade, conhecer quem são os cuidadores desse cão. E se ele não for agressivo, tudo você mantém ele no local, se ele não estiver causando nenhum problema, né, para a comunidade. E eu acho muito bacana isso, porque você não tira o animal do local, nada, e as pessoas que gostam dele, mas às vezes não têm condição de colocar ele para dentro de casa, continuam cuidando dele. Carolina, a partir do que você aprendeu fazendo o seu mestrado sobre esse assunto, depois o seu doutorado sobre esse assunto, o que pode ser útil nesse tipo de abordagem, né? De oferecer para a população o acesso a esse tipo de cuidado veterinário, as castrações também. O que deve ser levado em conta na hora, por exemplo, de implantar um centro como esse? Tem que considerar as características locais? O que é mais importante observar para que isso tenha um resultado positivo na comunidade? Você tem que fazer um bom estudo e aos poucos, vendo quais são as necessidades da população, o que é mais importante, o que eles querem, né? Porque lá em Grande Paulista tinha muita queixa de animais soltos nas vias públicas, era uma das maiores queixas dos moradores, por isso que até o trabalho também foi feito lá. Então você precisa realmente saber o que são os maiores problemas e estudar, ver a necessidade, né, para implantar esse serviço, que seria bem bacana. E o centro continua funcionando, mesmo O centro depois continua do encerramento da funcionando pesquisa? num ritmo menor, mas continua funcionando, sim. Tá? Até é uma pessoa da comunidade que mantém, que fica lá direto, que a gente treinou, e ela foi fazer curso depois de banho e tosa, então ela continua lá atendendo. Foi um benefício que continua para a população. Tá? Qual que é o balanço que você faz dessa experiência? Nós tivemos alguns resultados que não puderam ser medidos até por um número pequeno, que a gente pode observar, por exemplo, em relação à população de gatos, mas nós tivemos o resultado da população de cães com um destino mais adequado, né, para esses animais do que o que a gente tinha antes do início do projeto. Como balanço, o que dá para dizer que ficou dessa experiência? Olha, foi uma experiência super positiva, tá? E eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar nisso, em políticas públicas que ofereçam esse serviço gratuitamente para a população, tá? A gente já tem, a gente tem 2 unidades de um hospital público veterinário em São Paulo, na zona norte e na zona leste, tá? E muitos veterinários tinham medo disso, de perder, né, clientes para esse serviço público. Mas o serviço, ele pede que as pessoas sejam pessoas que, por exemplo, tenham o Bolsa Família, que sejam pessoas carentes mesmo. Então, isso só traz benefício, tanto para a pessoa quanto para os animais. E são lotados esses hospitais públicos, né? Carolina, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar o seu trabalho com a gente. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a vocês. Espero que todos tenham gostado.